Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo da obra Despertar do Espírito. Hoje nós vamos falar das experiências transpessoais. A Joana traz, né, ela começa a trazer nesse capítulo, ela vai navegando pelas diversas escolas da psicologia. E esse conceito de transpessoalidade, ele atravessa algumas escolas da psicologia, a própria psicologia transpessoal carrega esse nome, que ela faz parte da quarta força que nós estudamos lá no início do nosso curso, que ela traz as quatro forças da psicologia, falando do paradigma cognitivo-comportamental, o paradigma psicodinâmico, que envolve a psicanálise, o Jung e vários outros aspectos, a psicologia humanista existencialista, que vai abranger o Rogers e vários outros pensadores, a própria Gestalt, e nós vamos ter o paradigma transpessoal, que até hoje ele não é tão aceito aí dentro das academias por abordar questões bastante profundas da psique, e que vão trazer as experiências anômalas e uma série de outras questões aí abordadas e que não são consideradas muito científicas. Mas ela não traz aqui esse conceito, tanto que o capítulo é experiências, né? Ela vai falar não da questão das escolas em si. Eu trouxe essa fala inicial só para justamente clarear isso. Mas ela vem trazendo como que a nossa essência, ela já começa o capítulo assim, ela é transpessoal. E o que quer dizer isso, né? O André Luiz aborda isso com muita profundidade na obra dele, Evolução em Dois Mundos, na qual ele vai tecer ali toda uma jornada espiritual que nós realizamos para que nós possamos acontecer enquanto espíritos na condição humana. Então, nós passamos por diversos reinos. Reino mineral, reino vegetal, reino animal, instalando toda essa estrutura. Isso vai demonstrar, quando o André Luiz coloca essa jornada espiritual como uma espécie de uma psicologia do desenvolvimento espiritual ali na obra dele, ele também leciona que grande parte da nossa psique ela não é individual, ela não é pessoal. Por exemplo, quando nós temos um sonho, né, e sonhamos com o nosso pai, a nossa mãe, eles representam uma experiência pessoal, porque são nossos pais, né? Então, se eu sonho com minha mãe, eu sonho com meu pai, é uma experiência pessoal, ela é individual, ela é minha. Porque o meu pai, ele me deu a vida junto com minha mãe, é uma experiência conectada à minha individualidade. Agora, quando eu sonho, por exemplo, com uma bruxa, né, quando eu sonho com um duende que aparece no meu sonho, quando eu sonho com uma ninfa ou com um tema que seja de natureza mitológica, eu já não estou sonhando mais com conteúdos pessoais. Quando eu sonho, por exemplo, com o presidente da República, quando eu sonho com um artista, essas imagens elas não são pessoais, porque não faz parte da nossa vida pessoal. Então, olhando para o sonho, como nas escolas da psicologia nos ensinam, e a própria psicologia espírita, trazida por Joana de Anjos, nós temos conteúdos que são pessoais e que não são pessoais. São conteúdos de natureza coletiva. E é por isso que ela coloca o nome do capítulo de experiências transpessoais, porque a base da psique, ou a base do espírito, ela é transpessoal no sentido de que, para que se estruture os nossos órgãos e a anatomia da nossa personalidade em termos de psicologia, essas experiências elas são iguais para todo mundo, para todos nós. Ela é igual para mim, ela é igual para o Marco e para todos os espíritos que habitam aqui na Terra. E essa informação, ou seja, por ela não ser pessoal, ela ser do inconsciente coletivo, então nós caracterizamos ela como uma experiência transpessoal, que vai além do pessoal. Ela atravessa a psique, formando o famoso consciente coletivo de Carl Gustav Jung, que ele traz na sua obra. Então, ela vem dizer, inclusive, ela começa falando isso, o ser humano é eminentemente transpessoal. E isso vai gerar um impacto na nossa psique, porque ela vai dizer que esse transpessoal ele é formado por um campo de energia, nós temos uma energia, e que vai ser caracterizado pela sensibilidade, pelo instinto, inteligência, a razão, o próprio ego em si. Claro que a gente não pode deixar de citar, porque é o conceito que nós já estudamos no curso,
mas é o que mais representa o inconsciente coletivo, que é o conceito de arquétipo do Jung, né? Que ele vai trazer essa realidade que começa enraizada no instinto e ele vai mostrar que a psique realmente é transpessoal. Inclusive, ela cita aqui as experiências mitológicas no capítulo, mas como nós já estudamos isso aqui ao longo do curso, lá no módulo introdutório tínhamos um módulo só de arquétipos falando sobre isso, e esse tema vem voltando ao longo do curso. E essa estrutura arquetípica ela vai consolidar o inconsciente coletivo e também vai estruturar essa camada transpessoal da nossa personalidade. E aí nós vamos ver depois, o Daniel vai puxar como é importante o estudo da base que é Allan Kardec, para nós entendermos as colocações que a Joana está fazendo. Então, muita gente vai direto para a Joana, né? E pode ir, mas precisa lembrar, e ela vai tocar ali em algumas questões, na percepção da ciência contemporânea, que não consegue chegar nesse entendimento, porque essa questão da transpessoalidade me leva a questionar as questões energéticas, como é que o mundo está constituído, como é que ele está formado. E nós temos limitações para entender isso. Lá na primeira parte do livro dos Espíritos, que é importantíssima, os Espíritos trabalham isso com o Kardec, para nós podermos entender essas experiências transpessoais como algo fundamentado. Evidentemente, e aí fica a minha ideia mais forte para esse começo, não se atendo à ciência dos homens, porque ela está nesse campo muito aquém da ciência espírita, porque ela não trata. Tanto que lá em A Gênese, Kardec vai dizer a única ciência habilitada a tratar das relações do mundo visível e invisível é a ciência espírita. Então, quando se fala em transpessoalidade, eu preciso da ciência espírita. E a ciência espírita, eu estou falando de Kardec, das obras básicas e, principalmente, do Livro dos Espíritos. Só isso. Isso é fundamental, né? Essa colocação do Marco, porque ele traz essa realidade para nós a partir da codificação, onde Allan Kardec vai já estruturar essa base, mostrando que o espírito ele está extremamente conectado com toda a natureza, né? Ele coloca isso no Livro dos Espíritos, e que nós somos nada mais, nada menos do que uma individualização do princípio inteligente, que já é transpessoal, né? Porque o princípio inteligente, que é o fluido de onde nós somos desconectados ali para gerar uma individualidade, a individualização desse fluido é onde seria o berço ou ventre do qual todos nós nascemos, ou seja, a nossa origem, que é comum, ela já é transpessoal, como nos ensina Allan Kardec, ou seja, ela não é individual. Fora que Allan Kardec vai aprofundar nessa transpessoalidade, o que a ciência não aprofunda, como o próprio Marco trouxe, e que nós vamos encontrar isso dentro da ciência espírita, o próprio estudo aprofundado da mediunidade. Não existe uma ciência ou uma religião que tenha feito um estudo tão profundo da mediunidade como fez o Espiritismo, ao ponto de ter um código dedicado para isso, que é o Livro dos Médiuns, né? E na realidade, quando você estuda aquelas experiências catalogadas por Allan Kardec no Livro dos Médiuns, você também está tocando nessas experiências transpessoais, porque a mediunidade é também parte de uma conquista espiritual e que está presente na psique de todas as criaturas como uma experiência transpessoal. Então, ela vai dizer que essa chispa divina é uma forma de psiquismo inicial, ela coloca aqui, né? Ou seja, que vai navegando para que ela possa ir formando toda essa estrutura psicológica que tem essa base transpessoal, ou seja, que é coletiva, né? Então, ela diz que nas primeiras etapas organiza a estrutura da sensibilidade, né? Onde ela vai ficar muito evidente nas plantas, né? Como nos ensina Allan Kardec. As plantas elas vão dar essa sensibilidade, é tanto que no humano nós temos pessoas que são mais sensíveis do que outras, né? Tanto mediunicamente como emocionalmente. Então, pessoas são muito sensíveis, se traumatizam muito fácil, se emocionam muito fácil, então essa sensibilidade. À medida que avança, chegando no animal, se estrutura o instinto,
que são as diversas tentativas de buscar a melhor saída para a manutenção da vida, e diante de todas aquelas tentativas se escolhe a melhor. E dentro dessa melhor, ela passa a ser transgeracional, como um aspecto que vai passando de uma geração de animais para outra e depois vai alcançar o humano, e vai estruturar toda essa base instintiva, que também é transpessoal, porque ela, né, pertence a todos nós. Depois ela vai dizer que a partir do instinto, que já é uma inteligência rudimentar, alcança a inteligência, a razão. Com a razão surge o ego, né, de toda aquela realidade, e agora cabe ao ego começar a se desprender dessa estrutura animal, né, depois dessa viagem. Quando o ego surge, o ego nasce, né, como ela traz aí, essa estrutura egóica dessa estrutura transpessoal, dessa estrutura energética que é comum a todos nós. Então, ele vai nascer dessa realidade e cabe a esse próprio ego tentar superar essa realidade na direção do Cristo, né, Marco? Como é que a gente pode aprofundar mais essa viagem espiritual aí? Pois é, essa viagem passa, evidentemente, pelo entendimento que todos já têm, mas que é importante nós relembrarmos, da formação trinária que nós somos, né? Espírito, perispírito e corpo físico, né? Então, toda essa questão energética, que é a base para que a centelha divina, que o Espírito se desenvolva e tenha o controle, seja o senhor daquilo tudo que ele está habitando, que ele está movimentando, torna-se importante, porque quando cada reencarnação que eu tenho, quando eu venho para o corpo, que eu renasço no corpo físico, naquela encarnação, aquele ego está trabalhando ali, mas ele tem atrás dele toda aquela herança, como disse o Daniel, desde o instinto que está bem lá embaixo ainda, forte em nós, de lutar pela vida, sobrevivência, que responde muitas vezes por coisas que nós temos, formas como nós agimos. Então, esse processo evolutivo, ele vai crescendo, nós vamos desenvolvendo, vamos ampliando a capacidade intelectual, a capacidade do nosso perispírito, a maneira como nós lidamos com as coisas, e aí vamos ferramentando o ego, que é uma coisa que nós vamos falar depois. Agora, eu queria chamar a atenção de uma forma assim poética, né? Como é bonito quando ela fala a vitória sobre o ego, né? Depois de todo esse processo, dessa vivência, desse entendimento da nossa transpessoalidade, nós irmos a cada jornada tendo a vitória sobre o ego, que é a vitória sobre nós mesmos, né? Devagarinho nós vamos nos conhecendo, vamos nos superando. Só isso aí. Essa realidade, quando nós saímos ali da realidade animal, nós somos muito premiados no nível sensorial, né, das coisas que são importantes. Na cópula, você tem o prazer ali da cópula para poder procriar, a alimentação, usar o bem-estar gerado por se alimentar e tirar a dor da fome. Você tem as evacuações de todos os esfíncteres do corpo, que reduzem as tensões. Então, é um nível muito sensorial no nível do animal e que é premiado pela natureza para que o indivíduo se sinta motivado a realizar essas funções que são tão especiais para a manutenção da vida física. Com o surgimento do ego, essa realidade vai ser premiada pela natureza ou pela bondade divina, pela conquista da felicidade. A felicidade vai ser a motivação. E já não são mais aspectos somente sensoriais, entrando em uma psicologia. Então, quando eu começo a tentar lutar contra essa dupla natureza, que a Joana fala que trazemos em nós, que é a natureza animal, que predomina no nosso inconsciente profundo, e a natureza espiritual, que anseia em surgir, o ego que vai realizar essa luta, e a motivação do ego é a extinção do sofrimento e o alcance da felicidade. É uma das, né, mas as primordiais. E ela diz que quando o ego começa essa batalha de tentar se desatarrachar das forças irresistíveis do instinto, que vão gerar as paixões a partir daquela realidade, a psique ela começa a adotar características bipolares. Né? Ela começa a adotar uma característica de entendimento que existe o preto e o branco, o bem e o mal, o céu e o inferno, o anjo e o demônio. Ela começa a se organizar a partir dessa lógica, diz ela. Isso é até necessário, por exemplo, se nós observarmos
a teoria da personalidade do próprio Jung, que ele trouxe, que nós estudamos em outros capítulos aqui ao longo do curso, ela é bipolarizada. O Jung constatou isso, né? Claro que a gente não vai usar isso como referência, porque nós temos uma visão profunda, mas as contribuições do Jung, segundo o próprio Divaldo, que são uma contribuição para o espiritismo, ele traz um inconsciente, que ele chama de self, e o ego, que é a consciência, ou seja, inconsciente, consciência. Olha a bipolaridade aí se apresentando. Nós temos a sombra e a persona, são dois polos aí que trabalham a psique, se organiza a partir de polos. Nós temos a ânima e o ânimos se organizando aí em polos. Então, a própria psique, para ela poder se organizar, ela se polariza, ela faz uma realidade bipolar para gerar sua anatomia. Quando ela avança dentro dessa realidade, ela vai dizer que instala-se na criatura, ela coloca aqui, ó. Aqui, nesse período, surgem os conceitos a respeito das expressões duais, o bem e o mal, a luz e a sombra, refletindo a própria dinâmica da psique dentro dessa realidade. E tudo isso é impulsionado, à medida que a psique vai se organizando, por uma força que ela chama de deutropismo, que é uma ânsia inconsciente, uma força inconsciente em nós, que vai nos empurrando na direção de Deus, para que tenhamos essa... Então, toda essa estrutura bipolar, ela vai sendo impulsionada para ela poder acontecer a partir desse deutropismo, que ele já aparece na planta, diz ela lá atrás, nos livros iniciais, que ela fala que quando a planta busca a fotossíntese, e ela reverencia ali, fazendo a fotossíntese, o sol, já é o deutropismo. Já é uma força do automatismo do inconsciente que faz com que a planta busque o sol como se buscasse a Deus. Que isso, mais tarde, na criatura humana, essa força aparece nessa vontade irresistível, que está lá no Livro dos Espíritos, da lei da adoração, que é essa força da natureza que existe dentro de nós de ter que adorar algo divino, que pode ser, vai depender da imagem, pode ser Deus, pode ser qualquer outra experiência divina. Nessa bipolaridade que ela coloca, é até necessário que isso aconteça, porque para que a encarnação aconteça, nós precisamos partir os conteúdos para ficar parte no inconsciente, parte na consciência. Tem que ter uma bipolaridade para eu poder esquecer. Então, quando eu vivi em outra encarnação e eu reencarno, essa função de partir as coisas em polos, ela é extremamente necessária para que os conteúdos de outra encarnação fiquem cravados no inconsciente profundo. E a consciência começa a se formar em dois polos entre consciência e inconsciente. Então, isso vai gerando esse deutropismo em cima dessa bipolaridade, vai conduzindo a criatura humana, em cima dessas experiências transpessoais, a realizar a batalha que o ego vai ter que realizar, que é o quê? De se desatarrachar da natureza animal. Né, Marco? Então, e como é que o ego faz isso, né? É uma coisa importante, só para nós auxiliarmos aí. O ego faz quando ele está ferramentado, que a gente diz. O que é ferramentar o ego? É tudo aquilo, as vivências, as experiências, os conhecimentos que nós temos, que eu vou colocando na caixa de ferramenta que é o ego. Eu vou colocando. Por isso a importância desse estudo que nós estamos fazendo, dos estudos que nós fazemos da Joana de Ângeles, para nós ir do Espiritismo, para cada vez mais nós irmos colocando conhecimentos, ferramentas para que o ego possa fazer esse trabalho que o deutropismo puxa ele, para que ele entenda como lidar com essa bipolaridade que o Daniel está falando de uma forma assertiva e de uma forma eficiente e eficaz, sem se perder pelo caminho. Por isso que nós estamos constantemente falando dessa questão do estudo. E como é importante trazer essa postura do deutropismo, porque ele é um antídoto ao materialismo. Ele é natural, ele está esculpido em nós, ele está dentro de nós. Essa nossa transpessoalidade é própria de nós, é uma força nossa. Nós estamos fadados ao bem, à libertação. Isso é muito claro, isso é consolador. E eu preciso entender isso para que eu possa definitivamente me libertar de alguns aspectos do materialismo que eu ainda agasalho dentro de mim e que me impede viver a experiência transpessoal como a Joana de Ângeles propõe. Então, quando ela fala em deutropismo, ela está falando, olha, você é fadado ao bem, você está num processo de evolução e de crescimento.
você só precisa prestar atenção nisso e, quando eu uso o termo ali que eu acho interessante, ou foi o Daniel que falou, desatarrachando, né? Aquilo que vai prendendo o instinto, a matéria, e vai aceitando que é um ser energético, espiritual e fadado à luz. Só isso. Esse movimento que o ego vai ter que fazer, ele encontra uma grande força de automatismos, né, que nós tivemos a necessidade, durante toda essa jornada evolutiva, de construir o automatismo orgânico, né, que é necessário. Nós estamos aqui nesse momento ministrando esse estudo, e os nossos órgãos estão funcionando, as células estão vivas através desse processo automático, sem qualquer participação da consciência egóica dentro dessa realidade. Então é automático, as coisas funcionam e isso é um ganho, gera uma realidade para nós. A Joana fala que o ego ele vai ter que começar a superar isso, porque esse automatismo ele pega também os complexos, ele pega também as formas de pensamento. É tanto que uma palavra, um som, um cheiro, um filme que se vê, qualquer estímulo que possa, de alguma forma, às vezes um próprio pensamento, num estímulo intrapsíquico, liga essas subpersonalidades por conta do automatismo. E nós não controlamos. Se nós pararmos agora aqui e fizer uma concentração, fazer uma prece, a mente automaticamente vai derivar. Então, nós vamos ficar sendo assediados por uma série de informações consteladas desorganizadamente na nossa cabeça, e que o ego observa aquilo de maneira totalmente impotente, ele não consegue controlar, porque está tudo constelado ali naquela energia, refletindo esse automatismo que a Joana disse que vai precisar ser superado a partir dos ganhos da consciência. À medida que o ego começa a se estruturar para realizar essa luta, essa viagem, ela diz que tem que ter a superação desses automatismos, a gente vai entender isso melhor, o indivíduo vai começar uma luta de superação do sofrimento, entendendo que dor não é sofrimento, né, que eu posso ter dor, mas não necessariamente sofrimento. Ela vai dizer que essa estrutura egóica ela vai realizar a superação do mal, né? Allan Kardec colocou isso no Livro dos Espíritos, ele foi bem claro, né? Os espíritos superiores foram bem claros. Fiquem atentos a isso, disse o espírito. O mal existe, né? E ele é bem definido em termos universais, que é algo que nós ainda não estamos aprofundando nesse sentido. E ela falou que nós vamos ter que superar esse mal aí. À medida que nós, superando o sofrimento, superando o mal, nós vamos também superar a ignorância que nós estagiamos do fatalismo do bem, ou seja, fatalmente nós estamos sendo caminhados ao bem. Ainda que praticando o mal, nós estamos sendo encaminhados ao bem. E todo esse processo, ele é atrativo não só pela força do deutropismo, mas por essa motivação de ser feliz, de querer buscar essa felicidade aí. Então, o ego, ele vai ter que começar um movimento de sair desse magnetismo para ele começar a estruturar a psique, gerando novos instintos, que aí a gente já vai passar para isso. Eu vou ouvir o Marco mais um pouquinho, e a gente vai para essa proposta aí que ela vem colocar, da superação do ego, do instinto animal, para ir para outros níveis de instinto que a gente vai entender agora de imediato, logo depois da fala do Marco aí. Você já está adiantando a caverna ou eu posso adiantar a caverna? Pode falar, manda ver. Então, é porque nesse processo que ele está falando, lá em Homem Integral, o pessoal deve se lembrar, logo na abertura, no capítulo 1 do Homem Integral, ela fala dessa viagem, da semente que sai da cova escura, vai em busca da luz e tal. Nessa viagem, né, é importante nós termos essa percepção de buscar a felicidade e usando as ferramentas que o ego tem, tudo isso que o Daniel colocou muito bem sobre o ego, essa aspiração pela felicidade natural para nos estimular a sair da caverna que nós estamos, inicialmente pelo nosso processo evolutivo, mas também das cavernas que nós nos colocamos durante a vida, durante a jornada, pela tristeza, pela depressão, pela amargura, né, por aquilo que nós agasalhamos e que às vezes podem ser trabalhados para nós não ficarmos lá dentro, porque nós vamos alimentando ainda aquilo tudo que me mantém nessa caverna, ao invés de olhar para a luz. Então, a proposta também libertadora de um estudo como esse, de entender que eu sou transpessoal, que eu estou fadado à luz, é para que eu me desalgeme
como ela usa o termo aqui, a Joana, da caverna que nos acolhe onde nós estamos colocados. Não só nesse amplo sentido que o Daniel está colocando, como no sentido mais restrito que eu estou falando dentro dessa jornada. Então, tudo se interliga. O deutropismo nos puxando automaticamente para vencer esses automatismos, né, inconscientes, para eu buscar a felicidade. O ego está nesse processo, fazendo esse trabalho, mas eu preciso estar atento para verificar o quanto que eu quero ficar lá na cova ou o quanto que eu quero sair da cova, porque eu sou um ser inteligente dotado de livre-arbítrio. E isso é uma questão que, a partir da guerra, vai trabalhar nessa briga entre o bem e o mal, né? Como é que nós estamos lidando com isso que o Daniel vai puxar agora. Os instintos, né, que são a base da nossa natureza animal, eles vão mudar de imagem, né? Eles vão ter novas expressões, diz ela. Inicialmente, quando a psicologia nossa se aflora, se libertando de alguma forma já com um afrouxamento da realidade instintiva animal, surgem as nossas paixões e começam a gerar os excessos do ego. O ego se identifica com esse gozo dessa libertação, o gozo do comer, o gozo de praticar a sexualidade, o gozo de dominar o outro, o gozo da guerra, de vencer, o gozo de fazer as descargas de catarse, de toda a estrutura física e também dessa psicologia que ainda está muito atrelada a essa realidade, fica muito no nível do ego e o ego fica identificado com isso. Quando essa realidade de poder, né, que já acontece lá desde antes, desde a nossa primeira estrutura, onde o André Luiz fala que o princípio inteligente escraviza todos os seres da natureza para poder acontecer quanto espírito, mais tarde essa força que inicialmente escraviza os elementos da natureza voltam com essas forças do ego, essa meta de poder, essa meta de gozo incessante, dominação de tudo que está em volta, que o ego quer pegar tudo e dizer que é para ele. A nossa meta é desidentificar dessa força, que é um sinal de desenvolvimento, mas não é de evolução, e começar a se identificar com os valores do Cristo, que vão nos conduzir para uma realidade psicológica mais suavizada na direção da verdadeira felicidade. Quando isso começa a acontecer, essa realidade psicológica começa a acontecer, os instintos eles não vão acabar. Vencer o automatismo não é acabar totalmente com a realidade instintiva, porque ela é extremamente necessária para fazer valer a lei do progresso. O que a lei do progresso fala? Que é ir para frente. O espírito ele precisa se desenvolver e depois de se desenvolver ele precisa evoluir. Se eu não tenho o automatismo do instinto, eu corro um risco muito grande de fazer um processo regressivo, se não tivesse, o que não é a realidade. Essa força instintiva ela é tão intensa que só deixa a gente ir para frente, no máximo tentar estagnar, mas mesmo assim a natureza não aceita isso. Dentro dessa realidade, à medida que o ego vai superando essa estrutura instintiva animal, ele vai criar uma camada nova ali na psique, uma realidade que vai vir, que inclusive ela coloca aqui que vai formar mais tarde a própria superconsciência, que nós vamos estudar aí mais na frente do capítulo, onde novos instintos vão surgir, que são novos arquétipos, novos instintos que vão surgir dessa estrutura, só que eles são todas de base divina e não mais de base animal. E ela inclusive, traz no livro anterior que nós estudamos, que ela fala assim, na psique de Jesus, toda a estrutura da psique de Jesus, os arquétipos são de base divina. Ou seja, não vai acabar essa estrutura transpessoal, ela vai gerar novas expressões com outros padrões de funcionamento para garantir que nós não nos afastemos do bem. Vai ficar instintivo para nós amar. Hoje é instintivo para nós comer, dormir, repousar. Ela até coloca isso aqui. A nutrição, o repouso e a reprodução como forças primordiais, ela bota. E essa nutrição, esse repouso e essa reprodução, mais tarde, elas vão estar dedicadas a uma estrutura de amor onde nós vamos ter um impulso irresistível de amar. Vai virar um instinto, né? E onde a natureza animal ela vai ser superada, dando vazão a uma natureza semelhante à natureza do Cristo, onde vai surgir um órgão novo na psique, que nós vamos estudar mais lá para frente, que ele vai ficar muito mais claro, que seria essa superconsciência.
uma estrutura muito mais além aí do que a gente ainda está em vias de entender, mas que no Cristo era muito claro. Ou seja, é um núcleo de personalidade para o futuro, é um núcleo de personalidade do lugar das virtudes, né? Quando a gente fala dos arquétipos junguianos, a base do arquétipo é o instinto, que é essa psificação dessa estrutura instintiva, e o arquétipo é uma imagem psíquica dessa força instintiva. Mais tarde, esse instinto ele vai ficar dedicado ao amor na condição do Cristo e ele vai gerar novos arquétipos, só que não mais na base da natureza animal. Ele vai ficar atrelado ao subconsciente, nas lições de Joana de Anjos, que é um termo que ela mesma traz, essa questão de subconsciente, que vai ter uma base de instintos divinos. Essa base desse instinto divino vai gerar novas imagens arquetípicas que também são de natureza divina e que elas vão formar a imagem do Cristo. Ou seja, nós não vamos nos libertar dos instintos, mas eles vão gerar novas expressões para fazer valer a lei do progresso dentro dessa realidade. E como é legal isso que você está colocando, se eu olhar, por exemplo, comparar todo esse crescimento que você está botando, quando você estava falando, eu estava olhando a escada de Jacó, lá do Antigo Testamento, né? Que é uma figura utilizada, simbólica, utilizada, para mostrar o processo evolutivo nosso. Ou seja, nós vamos de degrau em degrau. O Espiritismo coloca para nós, a Joana de Anjos, pela psicologia transpessoal, vem nos alertar, para nesse processo nós entendemos que nós estamos subindo de degrau, formando uma base, aí subimos um outro degrau, formamos uma base, subimos um outro, passamos até a base do Cristo, dos ensinamentos do Cristo, e aí vamos evoluindo. Por que é importante entender isso? Primeiro, para saber o deutropismo. Nós estamos no caminho da luz. Segundo, ter paciência conosco, né? O auto-amor, o auto-perdão, compreender que eu estou estudando, que eu estou buscando conhecimento, mas que eu preciso passar pelas etapas. Eu preciso como ela usou o termo ali, desalgemar o instinto, eu preciso desalgemar, me da caverna, do casulo, entender que eu estou progredindo devagarinho, que eu vou assentando os conhecimentos, que não é fácil você vencer esse instinto, que são séculos, sabe? Será quanto tempo que nós estamos atuando de forma instintiva. E agora nós estamos sendo despertados para a psicologia transpessoal. Tem muita gente, Daniel, que não se apercebe de um dado aqui bem simplesinho, de que a maioria de nós é a primeira encarnação como espírita. É a primeira vez que nós estamos tendo contato com uma doutrina libertadora e consoladora como o Espiritismo, que nos coloca diante dessa escada, onde eu vou devagarinho construindo para sair do instinto e chegar na inteligência e na luz, devagarinho, com muita calma. Então, eu preciso, como dizem por aí, muita calma nessa hora, muita paciência consigo, entender bem essas colocações que estão sendo feitas, para que a transpessoalidade seja positiva para mim nessa minha jornada. Exato. O ego, nessa proposta, né, da Joana, ele é um trabalhador, ele é um servo. É tanto que nós temos a proposta de Allan Kardec, que é o fora da caridade não há salvação. Aí a proposta de Jesus, né, de amar ao próximo como a mim mesmo. Então, há um desenvolvimento da consciência para dentro, em termos de eu me conhecer enquanto realidade psicológica, que é a primeira etapa da proposta de Jesus. Então, esse ego, se reconhecer como ego, né, no mapa, o ego olhar para si, a consciência do ego é isso, né? É esse ego olhar e perceber que ele é só uma cidade dentro do planeta da alma, né? Ele não é a estrutura em si, ele não se confunde com isso, como muitas vezes nós equivocadamente, as nossas experiências geram essa inflação para nós, como se o ego fosse a alma. Então, quando o ego se localiza dentro dessa estrutura e ele, como observador, começa a entender a sua realidade emocional e inconsciente, eu faço a primeira etapa do processo de autoconsciência proposta por Jesus, que é se amar a mim mesmo. Num segundo movimento, essa consciência se amplia, que é a consciência empática, de também amar o próximo, e que conversa diretamente com a proposta de Allan Kardec. Com essa ampliação da consciência, quando essa realidade começa a acontecer, o ego aparece como esse servo que vai realizar a luta da separação da alma, da libertação da alma dos instintos animais.
de natureza animal. Quanto mais ele trabalha, ele precisa se esforçar, né, para poder realizar esse trabalho, que ele não é automático ainda, ele repete, então ele treina a amar, treina os afetos, treina perdoar, treina a humildade, treina a fé, ele vai treinando essas experiências. À medida que o ego repete todas essas experiências emocionais, chega um ponto que essa energia chega a um pico, que ela vira um aprendizado e vira uma forma de pensamento constante dentro de nós, e ela cai para o subconsciente. Quando ela cai, ela deixa de ser consciente, volta a ser inconsciente, e é aí que ela gera novos instintos. Quando essa força cai para o subconsciente, ela gera um instinto novo, agora com novas expressões no conceito de Joana, e que desse instinto vai dar origem a uma estrutura arquetípica nova, que é próxima à realidade de Jesus. Então, dentro dessa lógica, é essa luta que vai exigir esforço. É tanto que na aula passada, ela trouxe a luta para vencer o instinto sexual, né? Para educar a sexualidade, realizar a sublimação. E quando a gente olha para esse movimento e a gente olha a proposta espírita, a gente percebe que as energias da alma não podem ficar paradas, porque elas vão gerar doença, vão gerar patologia. Quando essas forças vão sendo direcionadas ao trabalho, o que é que sexualidade agora, para a gente criando em plano menor, gerando um filho, ou gerando o prazer das trocas hormonais, mais tarde essa mesma sexualidade ela vai servir para criar um planeta, para conectar átomos, para criar em plano maior, como nos ensina André Luiz. Então são forças que elas nunca vão se acalmar, porque a morte para o espírito é parar, segundo os ensinamentos da própria Joana fala. Enquanto eu estou em atividade de doação em troca com o universo, eu tenho vida. Então, esse movimento do ego, ele nunca pode ser castrador, de vencer isso castrando, mas gerando um movimento de educação e criatividade para que nós possamos, fazendo uso dessas energias transpessoais, na mediunidade, no trabalho, na caridade, nas experiências transpessoais, das experiências anômalas, né, da paranormalidade, né, que não se confunde necessariamente com a mediunidade, mas a própria paranormalidade em si da criatura humana, as experiências anímicas como um todo, elas vão conduzir essa alma, né, numa proposta final dela, para essa força transpessoal realizar o Cristo em nós, né, Marco? Pois é, Daniel, você falou uma coisa e eu achei importante, lembrei de uma hora, você estava falando, lembrei de uma passagem do Evangelho, que vai muito de encontro ao que você falou, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os mortos, né? Venha comigo. Os mortos que Jesus se refere são aqueles que estão no sentido contrário do que o Daniel falou, interpretando a Joana, que não querem fazer nada, querem ficar parado, estagnado, vira um pântano e morre. Qual a diferença entre lago e rio? O lago é aquela coisa que tem uma vida mais ou menos de 200 anos. O rio não tem vida, ele é eterno, ele vai, mas o rio passa por várias situações, ele cria, ele gera várias coisas, porque ele está construindo, ele está em movimento, em constante ação. E aí o convite que fica, que a Joana deixa claro, o tempo todo ela está tocando nisso, o convite para nós envolvermos toda essa energia que nós temos dentro de nós, essa transpessoalidade que nós temos dentro de nós, pelo trabalho, o Daniel citou, trabalho mediúnico, a aplicação do passe, o fora da caridade não há salvação, o estudo, modificando a nossa energia, como nós conversamos no último capítulo, né? Transmutando essa energia em ação dinâmica. Agora, eu preciso fazer o movimento no sentido de sair do comodismo, da acomodação histórica e partir para a ação dinâmica. E isso é uma escolha do espírito. Quando ele faz isso, ele está vencendo instintos básicos, como ela diz ali no capítulo. Ele está lutando para vencer esses instintos, movimentando a sua energia psíquica e a sua energia para poder ele mesmo se desenvolver e progredir no contato com tudo que ele está usando e o ego podendo trabalhar nessa situação. Então, essa frase de Jesus, eu queria destacar, é muito importante. Deixar os mortos, cuidar de enterrar os mortos. E eu tenho que fazer escolha. Eu quero ser o morto, na acepção da palavra de Jesus, ou eu quero ser alguém que quer viver. Aí eu vou tomar a minha cruz, não vou olhar para trás e eu vou seguir adiante. Vou seguir trabalhando, movimentando essa energia
para que eu possa, então, entender essa minha transpessoalidade e ter experiência transpessoal. Nós vemos pessoas, Daniel, que têm dificuldade em ter perseverança, nós já falamos isso lá atrás. Perseverança em fazer os estudos, perseverança em estar sem. A gente fala, vai ao centro, toma o passe, porque o passe é saneador, mas precisa ser sequencialmente. Eu vou uma e eu já não vou, depois eu não vou, eu começo as coisas, eu não termino. E nós já estudamos sobre a vontade, né? Como é importante a vontade de desenvolver perseverança, que está ligado ao desenvolvimento e ao entendimento dessas experiências transpessoais. Maravilha. Encerrando aí com essa fala do Marco, né? Fica aí essa você quer complementar mais alguma coisa, Marco? Não, eu estou sempre procurando trazer, né, junto conosco, aproveitando a sua fala, para você poder fechar, que eu acho sempre muito importante essa questão que ela fala de vencer os instintos básicos para chegar na consciência desperta, né? E para chegar na consciência desperta, eu gosto de atrelar o que nós já estudamos, porque está numa sequência pedagógica. Então, quando ela fala de vontade, ela traz educar a vontade, como é importante para nós? Porque, às vezes, por um pouquinho de falta de vontade, de abrir mão de algumas coisas, nós deixamos de participar de estudos, de momentos de crescimento, desenvolvimento da mediunidade, né? De aplicar o passe para ter percepção mediúnica, participar de um trabalho de radiação, do próprio estudo na Casa Espírita, fazer uma palestra, fazer um estudo, onde eu estou me desenvolvendo. Eu acho importante frisar isso, para que as pessoas não achem que isso vai cair do céu se eu não fizer o esforço. E esse esforço tem renúncia, tem abnegação, tem dedicação, tem várias coisas por detrás disso que estão fazendo essa energia se movimentar para que eu finalmente me torne uma consciência desperta. Só isso aí. E entendendo esse desperta como uma consciência que caminha na direção de valores ético-morais, né? De valores estéticos, né? O espírito vai ficando esteticamente sendo conduzido para estados de saúde, de bem-estar. É tanto que quando você olha um espírito sofredor, a estética dele é feia, né? Ele é descalço, ele tem um cheiro estranho, ele tem feridas, né? O espírito é sofrido, né? Como o filho pródigo voltando para casa, saindo do meio dos porcos. Quando você olha um espírito de luz, é um espírito belo, que às vezes aparece até com... A gente sente a energia do espírito, ele parece ter 80, 90, 100 anos, mas não tem rugas, ele passa uma felicidade, é uma pele com vida, ele tem um brilho. Alguns espíritos falam até de perfumes, de cheiros, né? Ou seja, essa estética também, ela reflete também o processo evolutivo. É tanto que a nossa imagem hoje, enquanto biologia humana, ela é muito mais sensível. Essa geração que nos encontramos agora, as pessoas são muito mais bonitas do que eram antigamente, né? Os jovens de hoje são tão belos, mas, infelizmente, com aspectos ético-morais ainda bastante deixando a desejar em relação a algumas gerações. Mas a estética reflete também esse processo evolutivo. É uma característica do espírito. E tudo isso é compatível com essa realidade do ganho que esse ego está realizando, vencendo essa realidade animal, que vai se refinando na direção de uma estrutura espiritual, e que é a nossa luta para a eternidade, para que possamos alcançar e seguir as pegadas do Cristo.